Sabe quando você tenta camuflar uma olheira, passa ali um corretivo laranja, mas no final você acaba ficando com uma olheira laranja? Ou pior, aquele laranja espalha pelo rosto todo e você fica com a cara parecendo uma cenoura? Ou então, ao final da maquiagem, a sua olheira acaba acinzentando, parece que ela volta, ela brota do nada. Isso acontece porque não é só você pegar ali o produto e aplicar em cima da mancha. Você precisa da técnica certa e do produto certo, e é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Existe um jeito certo para você escolher a cor e aplicar da forma correta nas suas olheiras, para que a olheira não fique acinzentada, para que a sua olheira não acabe virando uma outra mancha. E hoje eu vou te ensinar no passo a passo como camuflar suas olheiras de uma vez por todas, sem ficar com aquele acabamento pesado. E seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional, e aqui você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se maquiar com acabamento profissional. E hoje, além de te ensinar o passo a passo da aplicação dos produtos, eu também vou te ensinar como você vai escolher a cor adequada para camuflar as suas olheiras, para você ter um acabamento muito mais natural e também muito duradouro. Então vamos agora para o nosso passo a passo, pega papel e caneta para anotar tudo. Então vamos começar corrigindo, camuflando e escondendo as nossas olheiras. O nosso primeiro passo vai ser a hidratação. Sempre muito importante você começar pela hidratação da sua pele e capricha bem nessa região abaixo dos olhos, porque é uma região onde a gente já tem linhas finas e a gente vai colocar alguns produtos, algumas camadas de produtos nessa região. Então é importante que essa região esteja muito bem hidratada. Você pode utilizar o mesmo hidratante que você utilizou no rosto, você faz uma segunda camada de hidratante na região abaixo dos olhos, ou se você quiser também, você pode utilizar um hidratante que seja específico para essa região abaixo dos olhos. Tem um aqui que eu gosto muito, que é o da Amanda Pastore. Esse daqui é o Blank Glow Eyes, que ele é um hidratante que, além de hidratar, ele já dá um viço bem bonito, ele já dá uma iluminada muito bonita, ele tem algumas pérolas na composição, então você vai conseguir essa região, deixar essa região com mais viço, tá? Isso se você gostar, se você puder investir nesse momento. Se não, o mesmo hidratante que você usou no rosto, pega uma segunda camada e capricha bem nessa região, faz até uma massagenzinha aqui nessa região, fazendo um efeito lift assim, pra gente deixar então essa região preparada para o nosso segundo passo, que vai ser a identificação dessa cor que a gente está enxergando. Por que essa identificação é muito importante? E a hidratação vai ajudar muito. Quando a gente hidrata essa região, os pigmentos se revelam de uma melhor forma, então você consegue enxergar melhor o fundo daquela cor ali das suas olheiras. De forma geral, gente, as olheiras elas vão ter um fundo um pouco mais frio, um fundo mais azulado, mais arroxeado, mais amarronzado também. Então a gente tem várias possibilidades de olheiras. Por isso que num vídeo que eu tô trazendo, nesse vídeo que eu tô trazendo para vocês, é muito difícil eu pegar todas as olheiras do universo e colocar aqui em um único vídeo. Então, mas só para vocês terem assim uma ideia, dá uma olhada no espelho, vê qual pigmento vocês enxergam mais. Dri, eu enxergo mais roxo, eu enxergo mais azul, eu enxergo mais amarronzado, eu enxergo um pouco mais esverdeado. Então identifica essa cor pra gente ir pra nossa terceira etapa. A gente já identificou a cor, agora a gente tem que entender qual a cor que nós vamos aplicar por cima para camuflar. A terceira etapa, que seria então a camuflagem, gente, ela exige um pouquinho de conhecimento de colorimetria, que eu vou falar de forma muito básica, muito simples para você entender. No nosso círculo cromático, que é onde as cores, né, elas estão dispostas, a gente vai pegar o nosso círculo cromático e a partir daquela cor que a gente identificou na nossa olheira, nós vamos pegar a cor que está oposta no círculo cromático, ou seja, a cor que está do outro lado do nosso círculo cromático, para a gente saber exatamente qual a cor que a gente vai colocar na nossa olheira. Aqui a minha olheira, gente, eu enxergo pigmentos mais azulados, tá vendo? Ela tem algum fundo mais arroxeado, mais azulado, então eu vou vir aqui, ó, como se fosse aqui no meu azul violeta. Aqui no azul violeta, tá vendo? Eu tenho o violeta, que é o mais roxo, e tenho também o azul. Eu acho melhor, vou deixar uma imagem aqui do círculo cromático, que daí vocês conseguem ver até melhor aqui do que eu mostrando. Então, a cor que tá oposta aqui no círculo cromático, do azul violeta, né, desse daqui azul violeta, é o amarelo alaranjado, que é esse tom aqui embaixo. E é exatamente esse tom que eu vou aplicar aqui na minha olheira. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui, que é muito importante, que eu tenho que te alertar, que eu acho que é aí onde a maior parte das pessoas erra. Muitas pessoas
elas já sabem que na hora da gente aplicar ali abaixo dos olhos, nas nossas olheiras, a gente precisa de um corretivo laranja. Só que as pessoas não se preocupam com o tom de laranja que elas estão colocando. Gente, laranja é a cor, mas qual a intensidade da cor e qual a profundidade daquela cor? Nós sabemos que a cor em si, quando a gente fala da cor, né, o laranja, a gente pode estar falando de várias tonalidades de laranja diferentes. Então, por exemplo, essa cor aqui é um tom de laranja bem clarinho, tá vendo? Ele é muito próximo do branco. Agora, se a gente já pega um laranja assim, olha só, ele é um laranja bem mais escuro. Essas duas cores, gente, elas são laranjas, porém eles são laranjas de intensidades e também de profundidades diferentes. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. E como eu falei, é aí que a maior parte das pessoas erra. Então, você tem que entender a intensidade da cor que você tá vendo também, porque se aqui eu tô com uma olheira muito escura, o que vai acontecer? Se eu coloco uma corzinha muito clara como essa, não vai conseguir cobrir. Então, se eu pego um laranja desse aqui, com uma laranja muito escura, eu vou ficar com uma mancha alaranjada no meu rosto. Então, elas têm que ser, o laranja que você escolher, ele tem que ser exatamente na mesma escala tonal da sua cor. Não fica muito preocupada com essas nomenclaturas, não. Eu não quero ser muito técnica aqui com você, mas eu quero que você entenda que não é só você chegar lá na prateleira e pegar o primeiro corretivo laranja que você vê. Então, você tem que identificar também a cor, qual que é a intensidade, o que você vai precisar. Então, ó, de forma geral, as peles que são mais clarinhas, elas sim podem utilizar o salmão. O salmão, gente, é aquele laranja, é como se fosse isso daqui, né? É aquele laranja mais clarinho, tá? Esse daqui, ó, é um laranja mais clarinho. Então, se você tem a pele mais clarinha, provavelmente vai dar esse laranja aqui. Agora, se você tem um tom de pele moreno, negro, você vai precisar de um laranja mais forte, um laranja mais profundo, um laranja mais escuro, que seria esse mais próximo desse tomzinho aqui. Conseguiu entender? Então, nesse momento, você vai escolher você pode pegar ou um corretivo pronto, que nós temos vários no mercado. A gente tem o da Vizela, que é muito bom. A gente tem o da Catarina Rio, que é muito bom. A gente tem o da Melu também. Acho que, não sei se o da Melu saiu de linha, tem até um tempo que eu não vejo ele no mercado, mas também é muito bom. Então, a gente tem várias tonalidades diferentes, de várias marcas diferentes. Se você quiser pegar ali na prateleira, perfeito, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser criar o seu próprio corretivo, o que você pode fazer você pode pegar aqui, por exemplo, uma paletinha como essa. Eu vou deixar o link dessa paleta aqui que vocês sempre me pedem na descrição do vídeo. Então, dá uma conferida abaixo do vídeo. Eu sempre deixo várias informações para vocês, inclusive links dos produtos que eu utilizo aqui nos tutoriais, nos nossos vídeos, tá? Então, confere aqui embaixo. Então, se, por exemplo, se eu quiser criar o meu próprio laranja, o laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. Então, você pode misturar o vermelho com o amarelo para você, então, conseguir criar o seu próprio laranja. E você vai dosando. Se você coloca mais vermelho, ele vai ficar mais escuro. Se você coloca mais amarelo, ele vai ficar mais claro. Dri, eu quero clarear o meu laranja. Acrescenta branco. Dri, eu quero escurecer o meu laranja. Acrescenta o vermelho. Então, você também pode criar o seu próprio corretivo, né? O seu próprio camuflador. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse momento, gente, é a nossa camuflagem, certo? Então, não é a gente simplesmente pegar um corretivo, né? Um corretivo lá do tom da nossa pele e passar. Porque muitas vezes, o que acontece é que a gente acinzenta essa região, não consegue corrigir corretamente a região e depois, na hora que a gente vai passar o pó, aquela cor parece que ela volta, né? Então, a gente tem que identificar, pegar um produto que seja adequado, que camufle aquela região. O camuflador, então, que a gente vai utilizar vai ser um laranja. Que intensidade, que profundidade. Você que vai olhar aí de acordo com a cor aí da sua olheira, fechou? Então, gente, esse passo é o passo mais importante aqui do nosso passo a passo. É você identificar a cor certinha da sua olheira e entender qual a cor que você vai colocar ali por cima. Mas é claro que tem técnica também pra gente fazer esse tipo de aplicação. Então, a gente vai pegar aqui, eu vou pegar já o meu laranjinha, pra gente já começar a fazer essa camuflagem, porque também tem técnica pra gente fazer essa aplicação, porque não adianta você só pegar o corretivo laranja e aplicar de qualquer jeito. Então, eu vou te mostrar exatamente como que você tem que aplicar esse laranja. Então, vamos lá, ó, já peguei aqui o meu laranja aqui no meu dedo mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, gente, que não precisa ter muitas ferramentas, muitos pincéis, muita coisa não. Com o dedo mesmo você já vai conseguir e fica assim, perfeito abaixo dos olhos, porque o quentinho da nossa mão, ele já dá
uma suavizada, sabe, nos produtos. Então, eu vou vir com o dedo mesmo e a gente vai começar, ó, aplicando esse laranjinha aqui. Tem muitas pessoas também que tem olheira aqui também no cantinho interno dos olhos, também pode aplicar nessa região. E a gente vem dando, ó, batidinhas, colocando esse laranjinha aqui abaixo dos olhos. Não precisa arrastar, tá? Então, você tem que ir depositando mesmo aqui o produto na região onde você tem a olheira mais intensa. Você não precisa passar, gente, em toda, né, assim, a parte dos olhos, vir até aqui embaixo, não. O laranja, se ele é para camuflar a sua olheira, você passa onde está ali a sua olheira, certo? Então, vem dando batidinhas aqui. Agora, eu pego a minha esponjinha, venho dando batidinhas aqui em cima pra gente assentar melhor esse corretivo. E já ir, olha, quase que esfumando aqui as bordas, tá vendo? Porque esse corretivo, ele vai ficar acumulado ali numa região onde a gente colocou, né, esse corretivo. Mas é importante ele se fundir melhor com a pele. E, ó, a gente já começa a ver ali uma camuflagem. Agora, o que a gente vai fazer? Nesse momento, a gente tem duas opções. Ou você vai vir com a sua base, tá? Normal, você vem com o processo da sua base, ou você vem com corretivo. Vai depender da proposta que você quer. Então, por exemplo, Dri, eu tô saindo hoje, eu só quero corrigir a minha olheira mesmo, não quero usar base no meu rosto. Então, você vem com corretivo. Dri, vou usar uma base. Então, você vem com a base aqui nesse momento, para você já ir camuflando isso daqui. Pode passar a base aqui abaixo dos olhos, não tem problema nenhum. Pode começar já a fazer essa correção que a gente tem que fazer, né? Porque não dá pra gente ficar com essa região aqui abaixo dos olhos laranja desse jeito. Então, você já pode começar fazendo essa camuflagem com a sua base, certo? Então, eu já vou aplicar aqui a minha base, para depois a gente vir com corretivo. Mas se você quiser usar só corretivo, Dri, não quero usar base hoje, você vai pular essa etapa, tá bom? Venho aqui com a minha esponjinha, já coloquei aqui um pouquinho da base no rosto. Vem com a esponjinha aqui dando batidinhas. E aqui, gente, é muito importante o seguinte, você não pode, nesse momento, arrastar esse produto que tá aqui. Então, aqui também eu vejo muitas pessoas errando, que é o seguinte, você acabou de aplicar um produto cremoso ali abaixo dos olhos. Se você fizer esse movimento aqui, ó, abaixo dos olhos, você vai virar uma cenoura, você vai ficar com a cara toda laranja. Então, é importante aqui, ó, a gente pegar o produto, a gente vai pegar a nossa base e, ó, a gente vai depositar o produto aqui. Conseguem perceber que eu não tô fazendo aqui o movimento de arrastar, eu tô só depositando aqui o produto. E olha só como que a base, ela já consegue, né, a base que eu tô usando, esqueci de falar com vocês, gente, é a base da Nuf, tá? Essa base aqui da Nuf, tem review completo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem depois, para você conhecer essa base. Então, a gente vai, ó, depositando a base, tá vendo? E você não vai arrastar, ó, essa base, tá? Então, a gente só deposita mesmo. Bom, se você achou que saiu um pouquinho aqui do corretivo laranja, o que é completamente normal, sair um pouquinho aqui na sua esponja, você pode trocar de esponja ou mudar o lado, tá? Da esponja também. Isso também é muito importante. Se você passou uma quantidade muito exagerada de corretivo, você começou a passar aqui a base, viu que você tá ficando laranja, troca a esponja, muda a esponja de lado, tá? Pra você não ficar correndo risco de você ficar toda laranja. Isso também é muito importante. Então, vou dando batidinhas aqui no meu rosto pra gente fazer uma camuflagem, corrigir aqui as minhas espinhas também. Ok, então agora a gente já fez a camuflagem, já começamos a fazer a camuflagem aqui com a base. Porém, se você não for utilizar a base, você viria para essa etapa aqui, que é a que a gente vai fazer agora, que é a gente utilizar um corretivo exatamente do tom da nossa pele. Gente, não dá para você que tem olheira pegar um corretivo mais claro, como esse daqui, por exemplo, e aplicar direto na sua olheira, porque você vai acinzentar, vai voltar essa cor, vai ficar... não vai dar certo, tá? Então, vamos agora com o corretivo exatamente do tom da nossa pele, depois a gente vai iluminar. A gente só vai fazer a iluminação abaixo dessa região, passa aquele corretivo mais claro, lindo, maravilhoso, quando você já tiver com essa parte devidamente camuflada. Então, aqui também muitas pessoas erram, já pega um corretivo mais claro e aplica nessa região achando que vai dar bom e não vai. Então, a gente vai pegar um corretivo exatamente do tom da nossa pele. Dri, não tem corretivo, você pode usar uma segunda camada da sua base, não tem problema nenhum, bem concentradinha nessa região, do jeito que você achar melhor, mas é que a gente precisa de um produto que seja exatamente do tom da nossa pele. Eu vou usar, gente, a camuflagem da Catarina Hill na cor A4, porque é uma camuflagem que tem uma altíssima cobertura, muito bonita,
Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Pra vocês. Compre isso aqui, gente. Vocês vão amar esse produto. Ele é muito bom. Ele é muito resistente também. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse corretivo com o meu dedinho mesmo. Gente, eu tô amando aplicar corretivo com o dedo. Porque eu vou sentindo, sabe, a textura. E eu acho que essa região abaixo dos olhos aqui, ela ficou com uma textura muito mais bonita. Mas pode aplicar com a sua esponja do jeito que você achar mais fácil. Então, peguei aqui, ó, com o meu dedinho. E vou, olha só, gente, aplicando na região aqui abaixo dos olhos, dando leves batidinhas. E aqui também é importante, gente, ressaltar o seguinte: você precisa camuflar, certo? Essa região aqui abaixo dos olhos. Então, não adianta você vir com um corretivo aqui que não tem cobertura nenhuma, né? Então, assim, pega um corretivo que tenha uma cobertura melhor, uma cobertura mais alta, que vai te ajudar muito a camuflar aqui essa região. Olha só, gente, que lindo que esse corretivo fica aqui na pele. Então, venho dando batidinhas, pode chegar com esse corretivo aqui no cantinho dos olhos também, olha, normalmente a gente tem uma olheirazinha aqui, tá? Esponjinha, venho dando batidinhas pra gente assentar todo esse nosso corretivo. Então, nós seguimos aqui alguns passos pra gente conseguir uma camuflagem, mas ainda não acabou, tem mais um detalhe que eu preciso te falar que vai fazer total diferença, mas vamos só recordar aqui os passos. O primeiro deles foi a hidratação dessa região abaixo dos olhos, vai fazer muita diferença no acabamento dessa região quando você for aplicando produtos. Porque vocês viram, né, que a gente aplica base, a gente aplica corretivo, camuflador, então é uma quantidade maior realmente de produto pra gente conseguir uma camuflagem perfeita. Então a hidratação é muito importante. O nosso segundo passo foi a identificação da cor da nossa olheira. Isso é muito importante para você entender qual que é a cor que você vai aplicar por cima, que foi a nossa terceira etapa, né? Então a gente vai a gente vai escolher uma cor adequada para fazer a nossa camuflagem. Quarto passo, fizemos então a nossa camuflagem, né? Aplicamos ali abaixo dos olhos o nosso corretivo camuflador, que é o corretivo colorido, né? Que vocês falam mais. Então, quando a gente fala de corretivo colorido, a gente tá falando de camuflagem, tá? Aí a gente foi para o nosso quinta etapa, nosso quinto passo, que foi a gente aplicar ou a base ou o corretivo, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem duas possibilidades. Se você for usar a base no dia, você aplica a base. Se você não for utilizar a base, você vai direto para o corretivo, certo? E aí você vai, então, para nossa sexta etapa, se for o caso, então se você aplicou a base, você vai para a sexta etapa, que é a gente aplicar o corretivo exatamente no tom da nossa pele, que é muito, muito importante para você não correr o risco de acinzentar essa região. E a gente vai para nossa sétima etapa, o sétimo passo aqui da nossa maquiagem, que é a gente iluminar essa região abaixo dos olhos. A iluminação, gente, ela é opcional. Não é todo mundo que gosta, não é para todo mundo também que fica bom. Por exemplo, se você tem essa região aqui abaixo dos olhos bolsinha, eu já não vou recomendar o corretivo que vai iluminar. Dri, eu não faço ideia, será que eu ilumino abaixo dos meus olhos? Até onde que eu vou com esse iluminador? Então, você precisa do nosso mapeamento de beleza. No seu mapeamento, eu vou pegar uma foto do seu rosto e vou desenhar exatamente onde vai ficar cada produto da sua maquiagem, incluindo, é claro, iluminação, blush, contorno, todas as etapas da maquiagem. Além disso, você vai receber um dossiê personalizado para a sua beleza. Gente, mapeamento de beleza, assim, muda, transforma a vida das minhas alunas, porque além de você ter ali o mapa do seu rosto, você também tem acesso ao curso de automaquiagem. Clica na descrição do vídeo para você conhecer, saber mais informações do nosso mapeamento. Eu vou pegar esse corretivo aqui, gente, que é um corretivo que eu gosto muito, que é o da Visela, tá? O Fix da Visela. Esse aqui que eu tô usando é na cor 3. Eu vou aplicar, gente, só um pouquinho desse iluminador, tá? Porque ele é bem mais claro que o meu tom de pele e por ele ser um corretivo bem líquido, a gente consegue espalhar bem. Vocês vão ver, olha, que a gente consegue, que eu vou dando batidinhas com o dedo mesmo. E, gente, vocês começarem a fazer isso daqui, porque antes eu tinha unha muito grande, né? Então eu não conseguia fazer. Agora que eu tô usando a unha menorzinha, eu consigo, então eu tô achando o máximo, sabe? Aplicar. Tenta fazer isso na sua casa também, que eu tenho certeza que vocês vão ver que o acabamento fica muito, muito bonito. Então, olha, vem aplicando aqui abaixo dos olhos, ó, dando leves batidinhas, pra gente projetar um pouquinho essa região aqui abaixo dos olhos, mas não é pra todo mundo que essa técnica aqui é válida, que vai funcionar legal. Se você tiver os olhos afastados, não vai ficar bom. Se você tiver olheiras, bolsinhas, não vai ficar bom. Se você tiver os olhos proeminentes, também não vai ficar bom. Então, você precisa do seu mapeamento de beleza para saber se essa iluminação é para você, tá? Então, olha só como que aqui a gente consegue projetar essa região. E agora, pra gente deixar essa nossa camuflagem, né, no lugar, a gente precisa de um pozinho. Então, nesse momento, é importante a gente vir com um pó
pra gente deixar isso tudo aqui no lugar, sabe? Pra não ficar sambando esse produto, pra não ficar acumulando nas linhas de expressão. E eu recomendo que você utilize um pó, que seja um pó solto, um pó leve, sabe? Um pó bem assim, bem natural, porque você vai conseguir. A gente aplicou muito produto, né, gente? Então foram camadas e camadas de produto, que tá tudo certo. É normal a gente fazer esse tipo de construção, porque a gente precisa de uma camuflagem, né, gente? Olha só a diferença de um lado pro outro, né? Então vamos aplicar abaixo dos olhos um pozinho bem fininho. E esse daqui eu vou usar hoje com vocês, esse pó aqui da Bitarra, gente. Eu recebi ele ontem e eu, claro, né, gente, já abri, já tô adorando. Inclusive, Bitarra, gente, é uma marca muito legal, não sei se vocês conhecem, mas deveriam conhecer, porque é uma marca muito boa, tem uns produtos com preço bem legal também, bem justo, sabe? E uma marca nacional. Eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês, né, marca nacional. Esse pó que eu tô usando, gente, ele é o pó 01 leve toque de brilho, e ele tem um leve toque de brilho, o que eu acho muito bonito. Não é todo mundo que gosta, eu sei, mas eu gosto demais. Por quê? Por ele ter essas partículas muito fininhas de brilho, eles já vão dar uma disfarçada em linha, sabe? Então eu acho bem legal. Eu vou pegar aqui a esponjinha de veludo, que eu gosto de fazer a aplicação. Só vou tirar o excesso aqui antes, né, dos nossos corretivos, o tanto de corretivo que a gente aplicou aqui embaixo, mas vocês vão ver que com um pó certo, um pó solto bem fininho, não vai pesar essa região. Então a gente vai pegar aqui o nosso pó na esponjinha, sempre bate assim bem para tirar o excesso, e vamos aplicar esse pozinho aqui na região abaixo dos olhos, e você vai selar o seu rosto, né, de acordo com o seu tipo de pele. Dri, a minha pele é muito oleosa, aí você pode aplicar uma quantidadezinha maior de pó, né, para você garantir, assim, a selagem mesmo, que todos os produtos fiquem no lugar. Gente, vocês vão ver que tanto que esse pó é fininho, ele não pesa em nada na pele. Então, vou selando aqui, dando leves batidinhas com a esponjinha. Olha só, gente, pozinho aplicado, olha só como que a gente tem um acabamento. Apesar da gente ter aplicado muito produto, né, várias camadas de produto, olha como é que a gente continua com uma naturalidade, porque a gente aprendeu a técnica correta de aplicação dos produtos. Então, para você aprender também a técnica de aplicação dos produtos, saber também quais produtos você tem que aplicar, conheça o nosso mapeamento de beleza, eu vou deixar para você na descrição do vídeo. E aí você fala assim, Dri, amei, consegui camuflar aqui a minha olheira, mas agora eu tenho muitos poros, eu tenho algumas outras manchas e eu quero aprender a camuflar também, quero aprender a esconder tudo. Então eu sugiro que você clique aqui do lado, porque nesse vídeo eu te ensinei exatamente como que você vai corrigir cicatrizes, poros dilatados, para não evidenciar, né, os poros e manchinhas aí do seu rosto. Então, para você aprender a técnica correta, o produto correto de aplicação e camuflar manchas, poros, é só você clicar aqui do lado e continuar comigo.